Boa tarde, oitavo ano. Vamos a uma videoaula sobre a ocupação humana no espaço. Nas últimas atividades de geografia, no caderno PET de vocês, foi muito falado sobre fatores que podem interferir na distribuição da população brasileira no território brasileiro e também a distribuição da população mundial por todo o planeta Terra. E eu também falei rapidamente que esses fatores classificam as regiões da Terra em regiões ecúmenas e regiões anecúmenas. Então nós vamos ver sobre essas duas regiões nesta pequena videoaula. Então vamos começar a ocupação humana no espaço. Eu coloquei aí para vocês, né, um slide que mostra o continente americano, produzido em um mapa bastante antigo, um mapa ainda do período do século XIV e meados também entre o século XV e século XVI. Então, o mapa este respectivo mapa já mostra o que? Como o continente americano era visto pelas metrópoles da Europa, ou seja, pelas metrópoles que posteriormente iriam colonizar todo o continente americano. Então nós vamos aprender sobre o ecúmeno e o anecúmeno, estepes e os desertos, as regiões geladas, as grandes altitudes. Por que as estepes e os desertos? Por que as regiões geladas? Por que as grandes altitudes? Porque essas três regiões destacadas aí, elas são consideradas regiões anecúmenas, regiões que, por conta de suas características climáticas e geográficas, não irão permitir uma alta concentração populacional nesta parte do território. O ecúmeno e o anecúmeno. O ser humano ocupa quase todas as terras emersas do planeta, como é possível observar pelos pontos iluminados. Na imagem de satélite, podemos ver a Terra durante o período da noite. Quais são as terras emersas do planeta Terra? Os continentes. Então, os continentes são que as terras emersas, as terras que estão acima do nível do mar. As terras que se encontram acima do nível do mar, e por isso são esses os locais de ocupação humana no planeta Terra. O frio intenso dos invernos empurra as pessoas para baixo da terra na cidade de Montreal. A cidade de Montreal se localiza no Canadá, um país aqui do continente americano, localizado bem ao norte do continente americano. Por que o frio intenso dos invernos empurra as pessoas para baixo da terra? Porque no subsolo canadense, como nós podemos observar por esta imagem aqui, é recheado de galerias que foram construídas, né, com processos de aquecimento interno e que permite com que as pessoas possam transitar utilizando essas galerias até vários pontos da cidade e ao mesmo tempo estando protegidas do inverno rigoroso, que é nesse sentido visualizado
no Canadá. Lembrando que a maior parte do território norte do Canadá fica coberto por gelo durante a maior parte do ano. Então, o território canadense, apesar de ser um território grande, ele é pouco aproveitado devido a essa presença contínua de gelo sobre a superfície terrestre neste país. Então, o inverno canadense é um inverno bastante rigoroso devido às temperaturas que ficam totalmente negativas, se encontram abaixo de 0 graus. O que são as áreas ecúmenas? São as áreas do planeta que apresentam condições mínimas necessárias à ocupação humana. Quais são as condições mínimas necessárias à ocupação humana? Solo fértil, disponibilidade de água em quantidade necessária para a dessedentação dos animais, matar a sede da população, abastecimento da população, água em quantidade para irrigar as lavouras, água em quantidade para gerar energia elétrica, um clima adequado, favorável, não só à fixação da população, mas ao desenvolvimento das lavouras, desenvolvimento da prática da pecuária. Um relevo que seja mais plano, que permite a entrada da população, a entrada de maquinários neste terreno aí, para promover as construções, a abertura de estradas, para se permitir uma prática de uma lavoura com melhor aproveitamento. As áreas anecúmenas são as áreas inóspitas do globo, com condições severas que impedem o estabelecimento humano. Que seriam essas condições severas que impedem o estabelecimento humano? Um inverno muito rigoroso, com temperaturas negativas, que vai promover somente a presença de neves e geadas sobre o território, impedindo a prática agrícola, impedindo o desenvolvimento de outras atividades econômicas. A presença de terras muito áridas, ou seja, os grandes desertos, é uma outra condição severa aí que vai impedir a maior concentração populacional. A presença constante de fenômenos como ciclones, terremotos, tsunamis, são condições também que vão impedir também a concentração populacional nestes territórios. Então, esses são exemplos de condições severas que vão impedir a chegada e a fixação da população humana em algumas regiões da Terra. As baixas temperaturas diárias polares são que as regiões polares são consideradas regiões anecúmenas. As regiões polares se encontram nos extremos do planeta Terra. No extremo norte, conhecido popularmente como Polo Norte, a região ártica do planeta Terra. No Polo Sul, nós temos um grande continente, que é o continente da Antártida. É um continente desértico, mas que durante o ano todo fica coberto por geleiras devido à presença também de temperaturas negativas. Então, as regiões polares, Ártica ao norte e a Antártica no Polo Sul, são exemplos de regiões anecúmenas, em que não há
a fixação da população, mas que mostra o quê? Uma fauna adaptada e que vive nessas regiões. O que é a fauna? Os animais que se adaptaram a essas condições e sobrevivem, né, a essas condições. Então, exemplo, os pinguins, as focas, ursos polares, leões marinhos, são exemplos, né, de fauna adaptada a essas condições severas, né, a esses rigores climáticos presentes, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. Um outro exemplo de região anecúmena são os desertos e áreas mais áridas. Então, as regiões desérticas formam áreas anecúmenas em razão de grandes variações de temperatura entre o dia e a noite. Então, durante o dia vai ser calor demais, temperaturas que podem, né, ultrapassar os 43 graus durante o dia, e as noites serão muito frias, as temperaturas caem bastante e podem se aproximar de 10 e 5 graus durante a noite. E a questão também nessas áreas desérticas e áridas é a disponibilidade de água, que vai ser em pouquíssima quantidade. Então, por isso, né, não existe uma grande fixação humana nas regiões desérticas da Terra. Mas aí vocês podem me perguntar, e os povos que nós vemos atravessar o deserto, usando camelos, né, para permitir esse transporte aí? Nós vamos ter a presença de populações tradicionais, que também são chamadas de milenares. Por quê? Os seus antepassados já viviam nessas regiões desérticas. Então, as gerações que foram nascendo, né, já nasceram com essa adaptabilidade. Por isso, continuam vivendo nessas áreas desérticas. Mas eles não se fixam em um ponto desses desertos. Eles estão sempre mudando, migrando para pontos diferentes do deserto, onde eles sabem que vão encontrar o que? Os chamados oásis, né? As flores de água, né? As pequenas nascentes de águas que existem em pontos estratégicos do deserto, e poderem, né, usar essa água no abastecimento e desidratação dos animais, e no cultivo, né, de uma alimentação em quantidade suficiente somente para o quê? O abastecimento daquela pequena comunidade. Então, os estepes dos desertos vão apresentar arbustos de pequeno porte, herbáceas também, né, de pequeno porte, grande quantidade e variedade de cactos, né, que não tem folhas, somente espinhos, né, na sua configuração como planta. Por quê? Cactos em grande quantidade, herbáceas como a babosa, por exemplo, são espécies da flora, né, espécies de plantas que se adaptam e sobrevivem com pouca água. Então, elas necessitam de uma mínima quantidade de água para se desenvolverem. E são adaptadas também a um solo com maior quantidade de rochas e pedras e areia também, como é visto nos desertos. Então, então o solo não é um solo profundo com matéria orgânica, como o solo da nossa região, por exemplo. É um solo mais raso, em que terá mais o que? Rochas, pedras e areia na sua constituição.
E essa constituição dessas plantas, com pouquíssimas ou nenhuma folha, é justamente para o quê? Para evitar que elas transpirem e percam água nesse processo de transpiração. Então elas vão utilizar suas raízes e vão se aprofundar nesse solo para retirar a água que precisam, né, para a sua manutenção. Temos aqui uma imagem que mostra, né, os fatores que contribuem para a formação de desertos. Então nós vamos ter aqui o chamado relevo de altitude, que são o quê? Aqueles relevos bem elevados. Então nós temos planaltos, serras e as grandes montanhas. Os ventos que se deslocam do oceano, no caso nessa imagem aqui, né? A lateral oeste, né? Todo o litoral oeste do continente americano, banhado pelas águas do Oceano Pacífico. Então, os ventos produzidos em meio ao Oceano Pacífico se deslocam trazendo frentes úmidas, carregadas com umidade para o continente americano. Mas à medida que elas precisam chegar ao interior do continente, esse processo do barlavento vai ser o quê? Vai ter que ser o quê? Esse trajeto que esses ventos carregando as frentes úmidas, de ter que atravessar todo esse relevo de altitude para chegar até o outro lado, ao interior. Então, durante esse processo do barlavento, o que vai acontecer? A maior parte da umidade presente aqui vai se descarregar aqui, nesse litoral oeste do continente americano, provocando que intensas chuvas aqui. E quando essas frentes chegarem ao pico das grandes montanhas, que no continente americano nós temos no hemisfério norte as montanhas rochosas, aqui no hemisfério sul a Cordilheira dos Andes, quando eles ultrapassarem o topo dessas duas grandes cadeias montanhosas, nós vamos ter o processo chamado sotavento, em que o vento vai se soltar e permitir também que a frente fria se solte em direção ao interior do continente americano. Só que quando esse processo sotavento começar a se formar, essas frentes aqui já vão chegar mais leves, mais secas, porque o excesso da umidade foi descarregado aqui, né? Anteriormente no litoral, por conta do que? Devido ter a demora em essa frente fria e úmida, né, levar para ultrapassar o alto da montanha rochosa, o alto da Cordilheira dos Andes, para chegar até o interior do continente americano. Então, chegando aqui ao interior, mais leves e mais secas, então elas não vão provocar chuvas no interior, vão trazer apenas o que? Frio à noite, calor durante o dia e pouquíssima umidade. Então, no caso da América do Sul, nós vamos ter o que? A formação, né, e presença do grande deserto da Patagônia em todo, né, na maior parte do Chile, como desdobramento desse processo aqui. Um outro exemplo de importante deserto é o deserto africano, que ocupa uma parte norte, né, em grande extensão do continente africano, né? É o chamado deserto do Saara. É um deserto também que se forma com as mesmas condições que eu expliquei no slide anterior.
As regiões geladas possuem condições climáticas severas, em que as temperaturas são muito baixas, ou seja, temperaturas totalmente negativas, abaixo de 0 graus. Apesar do frio intenso, essas regiões são ocupadas por uma infinidade de seres vivos. Então eu falei na fauna anteriormente, aqui mostra uma delas, né? O urso polar branco. Nós vamos ter também os pinguins, as focas, os leões marinhos, as raposas do norte também vão estar presentes, no caso, né, na região polar do norte. E na região polar do norte nós vamos ter o que? A formação de um bioma com características bem peculiares, chamado de tundra. Por quê? A tundra ela vai se formar embaixo daquela cobertura de gelo que está sobre a superfície terrestre. Então, quando a temperatura aumentar um pouco mais e houver um leve derretimento dessa cobertura de gelo, a tundra ela vai se mostrar. É uma vegetação rasteira formada por musgos e líquens, tem um ciclo de vida bastante rápido e por isso é ela que vai servir de alimentação para várias espécies animais que vivem nas regiões geladas. Então, para os animais que não são carnívoros, a tundra vai ser uma importante fonte de alimentos. Um exemplo, né, as renas que se alimentam dessa vegetação aí e que se encontram, né, nas regiões do Polo Norte, principalmente no norte da Rússia, né, um grande país europeu. As grandes altitudes são formadas pelas grandes montanhas, né, pelas grandes cadeias montanhosas. E como elas possuem um terreno muito acidentado, até mesmo a entrada de maquinários para preparar esse solo em termos para se abrir rodovias ou abrir campos de cultivo, né, vai existir essa enorme dificuldade aí pelo fato do terreno ser muito acidentado, ter muita declividade. Além também, né, da menor oxigênio presente no ar nessas elevadas altitudes. Então, por isso que as regiões de grandes altitudes são regiões também chamadas de anecúmenas. Terminamos aqui essa pequena videoaula sobre as regiões ecúmenas e anecúmenas.